Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Eu prefiro que vocês comprem o meu curso que o curso do Ronaldo ou outro curso de qualquer criador de conteúdo do Brasil, porque o meu é o mais completo, que mais tem essa realidade na cara. Então, cupom de desconto Café 50, né? O cupom de desconto 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta, eu reembolso na mesma hora. Curso é vitalício, você só precisa confiar na minha palavra uma vez. As atualizações são gratuitas, então todo o conteúdo adicional que eu vou adicionando lá, você recebe de forma vitalícia. A tendência de alta também é falando sobre tendências e reversões. Ethereum também, forte tendência de alta. Fez fundo aqui, fez topo aqui, perdeu o fundo, fez outro topo aqui, perdeu, manteve o fundo ali baixo, fez mais um topo mais baixo, fez outro topo mais baixo, né? Está com dificuldades. Bom, a região aqui que ele está se segurando é uma região de suporte que, na minha opinião, não é tão forte, tá? Porque, apesar de ser um suporte semanal, ele é um... se bem que esse suporte aqui ele aguentou bem aqui e, na verdade, ele até recusou baixo, ó. Então, o que aconteceu aqui, na verdade, ó, nessa queda aqui, que ele ameaçou e ele fez esse bear trap, ele tentou perder esse suporte aqui e recusou. Então, perdão, ele é um suporte forte, sim. Porque ele fez o contrário da Magic fez lá na tendência de alta, né? Na tentativa de romper o topo anterior. Ele ameaçou perder o suporte, mas conseguiu se segurar forte o suficiente para que conseguisse trazer mais uma tendência de alta. Então, ele foi um suporte forte. Então, ele está num suporte bem forte. Basicamente, é essa região aqui. Tá? Região que pode ser de Smart Money, pode ser, sim, região de Smart Money, entrada de Smart Money. Mas nós temos que ver como vai ser essa tendência de alta aqui, ó, na retomada, né? Então, na retomada, tem que ver como vai ser o comportamento do preço acima de 3.800. Se a gente passar 3.800, fica bem legal, porque daí ele tenderia a usar essa resistência aqui, que está até distante, como suporte. Então, ele precisa sair dessa região aqui toda. O foda é essa queda, né? Então, essa queda aqui afastou muito o preço da resistência, mas tudo bem. Foi uma queda muito forte. O que a gente precisa, então, para acreditar em tendência de alta é essa região. E aí, nessa região, a gente sabe que tem muitos arrependidos. E esses arrependidos, no momento em que o mercado chega aqui, ele tende a vender. E aí, o que acontece? Para eu acreditar em tendência de alta aqui, para retomar, pelo menos ele tem que, se ele apanhar dessa região aqui, desses vendedores aqui, e ele não perder o fundo anterior, tá ótimo, porque daí aqui já seria um período bom para, se tiver uma reversão, ele vai acontecer essa reversão em cima da média 8 semanal. E aí ele vem trazendo mais alta, ele vem para romper esse buraco, essa forte resistência aqui, tá? Mas por enquanto, perigosíssimo ainda, né? Ele periga fazer o quê? Bater nessa região para continuar caindo. Tá? Periga fazer exatamente isso aí, que é uma região de resistência bem complicada. Por que ela é uma região de resistência bem complicada, né? Agora para nós. Porque ela era para ser a construção do suporte extremamente forte. Então, dentro dessa faixa do topo anterior, o mercado, quando passou ele, tinha que ter se mantido aqui em cima. Ele não podia ter perdido isso aqui. Aí, nesse dia aqui, no dia 23 de dezembro, eu gravei com o Stormer, e ele falou, tá em tendência de alta, né? Está em tendência de alta. E eu falei, cara, por causa do Bitcoin, eu estou mais bearish do que bullish. Eu gravei aí com o Stormer uma live clássica aí, e eu falei que eu acreditava que desse ponto aqui não era compra e sim venda, né? E aí realmente o que isso sucedeu foi, o Stormer acreditava que era alta, que aqui ele estava construindo suporte para continuar subindo, e realmente o mercado parecia que estava fazendo isso, né? Mas ele, na verdade, perdeu o suporte. E quando ele perdeu esse suporte, eu comecei a ficar mais bearish do que bullish. Beleza?
e para eu ficar bullish novamente, somente depois acima da linha da tendência de alta, rompendo essa região cinza aí de 3.800 dólares. E o mercado mostrando força compradora acima desses 3.800 dólares, né? Então, na minha opinião, acho que o mercado vai ter muita dificuldade de passar dessa barreira. Acredito que ele vai bater nessa região e vai querer continuar caindo, tá? E, na minha opinião, ele vai querer buscar, então, o próximo suporte mais forte, que é os 2.500 dólares. Então, sim, eu acredito que talvez dê para comprar nessa região aqui o Ethereum da massa. Vamos falar da Atom. O pessoal pediu para falar da Atom aí. Atom. Vamos falando aí quais que vocês querem que eu fale, tá? Vamos lá. Vamos desenhar aqui a tendência. Sempre quando você tiver dúvida, desenhe a tendência no teu gráfico, tá? Então, topos ascendentes e fundos ascendentes. Acumulação, o mercado começou a ter dificuldades, começou a fazer um fundo mais baixo, mas mantendo o mesmo suporte. Ameaçou tentar subir essa região. Falhou miseravelmente. Nessa região ele falhou. Nessa região ela falhou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 6 vezes considerando a do dia 8 de janeiro. Você pega e coloca isso aqui como uma região de resistência. Essa região de resistência ela precisa ser superada e não somente ter que ser superada, ela precisa servir depois que ele fez essa tendência de baixa aqui, né, depois que ele saiu dessa tendência de baixa, inclusive dentro dessa tendência de baixa de topos e fundos descendentes, ela fez uma falsa alta aqui, ó, falsa alta, parecia que ia voltar a subir, era um pivô de alta que falhou miseravelmente. Então, recentemente, ela também teve mais uma falha de tentar o mercado ficar bullish, né? Até que aqui sim ele fez um pivô de alta, tocou na média de 8 e veio para cima. Bom, quando ele chegou aqui em cima, logo de cara ele chegou na zona dos arrependidos, né? Porque aqui era uma região de resistência muito forte. Nessa região de arrependidos aqui, o mercado tem que ter uma demanda suficiente, tá? O mercado tem que ter uma alta suficiente ou uma demanda compradora suficiente para que consiga consumir todas as ordens dos vendedores nessa região. Porque essa região dos arrependidos, a famosa resistência. Se o mercado conseguir entrar capital suficiente, interesse comprador suficiente para comprar e romper essa resistência, nós vamos surfar acima dela. Em algum momento, o pessoal que vai acreditar em alta infinita vai realizar o lucro. Alguém comprou aqui e fez 100% de lucro, vai realizar aqui em 60%. Tenderá a voltar nessa região como principal suporte e aí sim, alta infinita, se ele conseguir se manter. O que é muito difícil é eu acreditar no jeito que nós estamos com a situação macroeconômica que estamos, acreditar que agora tem demanda compradora suficiente para conseguir consumir todas essas ordens vendedoras aqui. Eu não acredito que ele vai conseguir romper essa região. Eu acredito que a Atom vai fazer topo duplo aqui nessa região e vai perder a média de 8 e vai iniciar o bear market particular dela, tá? Então, eu acho essa região aqui uma região extremamente perigosa, na verdade. Não é uma região que eu acho interessante de compra. Eu acho mais interessante, então, aguardar e ele realmente testar, talvez, este fundo aqui, ó, anterior, ó, para entrar nela, né? Esse fundo aqui, mais uma vez, o fundo dos 26 dólares, 25 dólares. Ou, se não, esse fundo aqui, ó, dos 17 dólares. Tá? Que é uma região onde nós tivemos suporte e resistência. Foi um suporte muito forte, antigo. Então, essa é uma região que, psicologicamente, para o mercado, é uma região que serviu como suporte e também serviu como resistência, e que, quando foi rompida, trouxe uma longa pernada de alta. Então, por exemplo, na minha opinião, a Atom está mais próxima, mais fácil ela... Eu digo assim, ó, a Atom está mais fácil ela
fazer um topo duplo aqui e vir buscar mais aqui embaixo do que eu acreditar nesse rompimento dela aqui. Eu acredito nesse rompimento dela, realmente, se o mercado demonstrar muita força compradora, romper essa região, fugir dessa região com bastante força, voltar para essa região e testar como suporte, e aí sim ela começar a fazer o pivô de alta acima da média de R$8. Nesse momento, eu acho que o cenário mais provável é ela fazer topo duplo aqui, ou um topo mais baixo que esses topos anteriores, ter bastante dificuldade de ter compradores suficientes para fazer romper esse rompimento, né? E, na minha opinião, ela vai vir buscar esse suporte aqui de baixo, ó. Beleza? Esse suporte aqui de baixo ou esse suporte aqui de baixo, ou 25 ou 16. No curto prazo, 25, no longo prazo, 16. Que geralmente não cai tão rápido, né? Mas com base no contexto do mercado atual. Augusto me xinga, gato escaldado. Você é um pau no... Tamo junto, fofo. Vamos lá. Aaron. Tenebroso, né? Terrível. Terrível. Bom, bear market para Aaron, né? Aaron está em bear market oficialmente. Isso não impede dela fazer pullbacks para continuar caindo. Mas ela está terrível. Price action que eu imagino para ela é mais ou menos isso. Se eu pegar aqui, deixa eu pegar o VPVR dela aí, ver se tem o volume dela aqui. Eu acho que não tem. Acredito que ela vai subir e vai ter grande dificuldade de passar desse primeiro topo já. Sem contar os outros, né? A principal região defendida aí realmente vai ser a região de suporte mais forte dela, que vai servir como principal resistência, que é essa região aqui. Então, dificilmente, na minha opinião, ela passe de $230 nesse pullback de alta aqui. Ela tem essa região aqui, que é uma região que se sustentou como suporte. E aí vocês sabem, né? Se nós temos dentro da tendência de alta, topos e fundos ascendentes, na queda, topos e fundos descendentes, os suportes anteriores serão servidos como as principais resistências e não como suportes, né? Não mais como suportes, tá? Então, esse suporte aqui, ele futuramente pode servir como a próxima e principal resistência. Então, no caso, eu posso deixar claro aqui, estabelecido, que 230 a $240 é a principal resistência da Aaron para ela conseguir voltar a testar os topos anteriores. Eu acredito que a Aaron é projeto de longo prazo, é um projeto que eu tenho hold ainda, né? Acredito que ela vai surfar uma queda expressiva ainda, lateralizar por um bom tempo, talvez lá por meados de 2023 ou 2024 ela volte a subir e aí ela vai buscar esses topos anteriores aqui. Só voltaria a subir se o Bitcoin voltar a subir, tiver bastante interesse comprador e tiver bastante vontade compradora também.